Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a mais este vídeo em que nós estamos tratando das origens do estresse. Essa série das origens do estresse, é a sequência de uma primeira série que se chamava As Fases do Estresse, né? As diferentes características que a experiência do estresse tem na nossa vida. Na sequência, nós passamos a falar um pouco sobre as origens do estresse, como é que o estresse entra na nossa vida. Inicialmente a gente fala, tá bom, é porque eu tô com pressa, é porque eu tenho pouco tempo, porque eu trabalho demais. Ok, tem tudo isso aí. Agora, como é que isto se transforma em estresse, né? É aonde a gente pode vir a ter mais sabedoria. Por quê? O acúmulo, né? O conhecimento, né? do que se conhece dentro da neurociência, do que se conhece dentro dos estudos do comportamento. Este conhecimento, né? E aqueles que já leram, já me deram a honra de ler, li meu livro, meus materiais, sabem que eu faço uma distinção muito importante entre gnosis, que é o conhecimento, e nous, que é muito mais próximo da ideia de sabedoria. São coisas distintas, porém são interligadas, né? E o conhecimento com informações sadias, corretas, coerentes e com honestidade intelectual pode contribuir para uma melhora, para o estabelecimento de estratégias mais sábias para lidar com a vida e com as pessoas que a gente ama. E isto, por sua vez, pode levar a uma qualidade melhor de vida. Não vai levar a nenhuma erudição, não vai levar a nenhum conhecimento de excelência. Para isso é preciso, obviamente, abordar de outro jeito, se dedicar de outra forma a esses temas. Mas para a finalidade que nós temos aqui, realmente uma vida melhor, uma vida mais gratificante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um efeito que a gente sente quando os anos se passam. Aqueles aqui que são jovens, isto pode fazer um pouco menos de sentido, mas faz, tá? Agora, quem for, que nem eu, já aí dobrando o cabo da Boa Esperança, esse efeito vai se tornando mais pronunciado na proporção em que os anos vão avançando, né? Então nós temos muitas vezes a percepção do seguinte: puxa vida, mas eu vivi bastante, hein? Nossa, puxa, eu tô velho. Puxa, quanta coisa eu vi, quanta coisa eu experienciei. Essa percepção da passagem do tempo, do acúmulo do tempo, na verdade, é um efeito, ao efeito do acúmulo da memória. Lembram-se que nós conversamos já que a ideia da passagem do tempo, a percepção do tempo subjetivo, nós estamos falando aqui do tempo do Einstein, tá? Que ele já é uma outra concepção. Nós estamos aqui falando aqui do tempo subjetivo. A percepção da passagem do tempo, que nós nos encontramos em um momento diferente daquele momento que nós estamos lembrando. Então eu estou pensando aqui da vez que eu mergulhei em Ubatuba. Eu sei que eu não estou em Ubatuba mergulhando, apesar de ter nítidas as recordações daquele tempo. E eu também tenho a ideia de que faz muito tempo, faz décadas que isso aconteceu, né? Então, isto daí, a sensação da passagem do tempo, a sensação do faz muito tempo, né? É um efeito de acúmulo de memória, né? É quando eu vivi muitas coisas. Confesso que vivi. É o título do livro famoso, né? Confesso que vivi. Aparentemente parece um pouco, mas se você realmente olhar, você vai ver que você só consegue perceber que viveu, que o tempo passou, na proporção em que você confessa e reconhece as coisas pelas quais você passou. Com este acúmulo de memória, vai surgindo um outro efeito que nós já conversamos: diminui a surpresa. É muito comum que, com o passar dos anos, as coisas nos surpreendam menos. Ficamos menos assustados, em uma palavra.
ficamos menos maravilhados. Naquela ideia da maravilha, da novidade que gera quase um êxtase em nós, porque modifica a nossa imagem, a nossa ideia do mundo, né? A velha história, a velha metáfora que sempre se conta da ilha dos gansos pretos, dos gansos brancos, enfim, uma ilha que só tinha ganso de uma cor. Quando você vê um ganso de outra cor, ocorre um maravilhamento, né? Então você imagina, o pessoal das ciências naturais, ainda outro dia um amigo meu me mandou uma matéria sobre o ornitorrinco. Porque o ornitorrinco é um mamífero, para aqueles que eventualmente não sabem, né? O ornitorrinco é um mamífero lá da Austrália, da Oceania, é um mamífero que bota ovo. E isso aí, até a descoberta desse bicharoco aí, isso é não. Quem bota ovo é ave e réptil, e quem, né, e mamífero tem placenta. Daí descobriram que tem mamífero que não tem placenta, e depois descobriram mamífero que bota ovo. Então, cada vez que o cientista natural descobre isso, ele fica maravilhado. A pessoa comum que não estuda isso, não fica tanto. Não é tão fantástico assim, mas o cara que passa o dia vendo essas coisas, ele fica maravilhado. A capacidade de nos maravilhar. E por quê? Porque descobrir um mamífero que bota ovo muda totalmente a perspectiva sobre todo o reino animal. Tudo aquilo que eu pressupunha nos vertebrados, eu tenho que rever, porque apareceu um bicho que representa uma novidade. Então, com o passar dos anos, a repetição das experiências, a monotonia. Vamos lembrar aqui que a palavra monótono quer dizer um único tom. É o sambinha de uma nota só. Tom. No caso, o samba de uma nota só é genial. Mas eu estou dizendo que a monotonia, se você pega sem talento e toca uma nota só, em pouquíssimo tempo ninguém mais está te ouvindo, né? Então, esta monotonia gera, por sua vez, a experiência do tédio. E o tédio em si é uma forma de estresse. Em si é uma forma de estresse. E o que nós temos? E aqui é que entra o tema nuclear da nossa conversa de hoje. O que nós fazemos com o tédio? Simplesmente vivemos o tédio e ficamos mordendo os lábios ad infinitum? Ou nós naturalmente, espontaneamente, inconscientemente, se você quiser, nós passamos a lançar mão de antídotos a esse tédio, né? E o que pode ser o antídoto ao tédio? O enriquecimento ambiental, que nós conversamos alguns vídeos atrás, né? O que é que tem no enriquecimento ambiental? O que é que tem no desafio que torna-se tão atraente? Na verdade, o que o desafio, a novidade promovem em nós é produzir uma marca de memória. Qualquer evento, qualquer situação, frase, colocação, né? Então, aquilo que uma pessoa falou, ou um livro que você leu, um filme que você viu, aquela pessoa absolutamente encantadora e que você pensa seriamente em casar, né? Todos esses estímulos, eles têm uma coisa, chama-se uma saliência, ou seja, um destaque. É um estímulo que se torna superposto, ele se eleva de uma certa forma, ele se destaca da monotonia do meião do resto. Então tem várias pessoas no jantar, tem uma que me salta aos olhos. Ela tem saliência. Essa experiência é saliente em relação às outras. Eu posso ter mais 300 e depois todo mundo pode me cobrar. Você viu fulano, você viu Beltrano? Não vi, não lembro. Eu lembro de ter visto tal e tal e tal. Fulaninho, fulaninha. Tá? Então, esta é a marca, algo que se destaca no meio, algo relevante, algo que tem relevo, se destaca, né?
proeminência, se destaca pela proeminência ou se destaca pela intensidade, mas é alguma coisa que se destaca das outras. Vamos pegar um exemplo aí. Lembra aquele exemplo do celular lá de trás? O exemplo do celular, que eu estou lá no meu dia, o celular toca e alguém fala, olha, entre em contato comigo urgente, é sobre seu filho. Né? E como isto pode já despertar em mim uma hipervigilância, uma resposta de alerta, mesmo antes de eu saber exatamente o que está acontecendo. Imagine o dia que o celular não traz essa mensagem. É um dia que, como os outros, é um dia como todos os outros. Isso é altamente questionável se um dia se repete. Mas, em termos de saliência espontânea, pode ser que esse dia não se destaque. Bem, se não há uma experiência que se destaca, muito possivelmente eu não terei lembrança de praticamente nada daquele dia. Porque aconteceu de sempre. Mais ou menos a mesma coisa, almocei mais ou menos no mesmo lugar, tive mais ou menos a mesma conversa e assim por diante. Agora, quando alguém conta algo inesperado ou importante, pode ser o recado do celular, ou pode ser que alguém trouxe uma notícia impressionante, ou pode ser que no quarteirão do lado teve um incêndio. Este é um dia que provavelmente a lembrança desse incêndio, ou a lembrança dessa notícia que alguém trouxe, ou a lembrança do recado do celular, vai ter uma marca. Haverá relevo, haverá relevância, haverá saliência. A partir daí, eu tenho um registro de memória. E isto tem uma mobilização para mim, é um antídoto ao tédio. O negócio é que, em alguns casos, nós temos a tendência, e é espontânea, não é proposital e nem é uma coisa errada, é natural do nosso ser, que nós acabemos por nos lançar a produzir intensidade pelo meio do artifício, pelo meio da atitude. Então, hoje em dia está demodé, mas acender um cigarro era um antídoto contra o tédio. No final do dia, tomar uma dosezinha de bebida com amigo, sozinho, etc. também, né? Outras coisas mais. E aí você vai tendo, né? Nesta busca por estímulos mais fortes, você vai tendo as coisas como as baladas tendem, né? O tempo vai passando e você procura na balada o quê? Você procura intensidade sensorial, intensidade motora porque você está dançando, enfim, pode ser extremamente redentor. Você vai experimentando a intensidade e a intensidade surge como um antídoto para o tédio. Não só isso, mas o uso de substâncias hoje em dia está muito generalizado. Você tem aí o uso de algumas substâncias, umas são lícitas, outras são ilícitas, mas elas todas têm um elemento comum de que elas podem trazer sérios agravos à saúde e podem promover uma dissolução, uma deterioração massiva da estrutura da nossa vida. Família, poder aquisitivo, relações humanas, etc. E aqui todos conhecem uma história trágica para poder contar. Mas o fato é que a gente começa no uso dessas coisas precisamente como um antídoto ao tédio. Né? Apostas, né? Outro tipo de situação é a aposta. A aposta você pode travestir do nome que você quiser. Você não quer que o seu país tenha um cassino? Bota outro nome. Põe, sei lá, loteria. Coloca bet, né? Agora o chique é falar bet, né? Nem parece que tem a palavra aposta em português, né? Enfim, você vai tendo e é o que acontece, eu jogo uma grana lá, eu fico torcendo para essa grana crescer e cair no meu colo.
né? Algumas pessoas contam de máquinas caça-níqueis, que é uma coisa que a gente não tem praticamente no Brasil, mas em cassinos tem. E o cara jurou para mim, era a máquina que ele mais gostava. Eu falei, mas por quê? Porque quando ganhava, tinha aquele tilintar de moedinhas assim. Tim, 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 tim. Isso pro cara era assim de uma gratificação maior do que se fosse nota de dinheiro ou se fosse simplesmente um crédito, né? Então existe até uma materialidade envolvida mesmo, né? Outro cara que gostava de jogar, na época nós tínhamos o vídeo bingo eletrônico, né? Aqui no Brasil, e o cara sentia falta do cheiro do cigarro dos outros. Ele não fumava. Olha essa, ele não fumava, mas ele sentia falta do cheiro do cigarro dos outros fumando. Agora, me fala, sentir falta de cheiro de cigarro quando você não fuma, você há de convir comigo que você está, de fato, procurando intensidade. Não é possível, né? Porque não é bom gosto, né? É intensidade. E por último, essas experiências, tanto impulsivas como repetitivas, elas tendem a exigir um aumento, né? Elas dão um certo efeito que tem... nas substâncias você fala em tolerância. E, de uma certa forma, o estímulo vai cansando, você vai lá e já não é mais a mesma coisa, você vai lá e já não é, você vai precisando de uma margem de risco maior ou de uma quantidade maior ou de um efeito biológico mais intenso e ama, né? Claro que isto não é sempre, isto não é com todos, mas é uma tendência que nós temos. Na busca da intensidade, muitas vezes nós acabamos buscando uma intensidade cada vez maior. Quando nós lidamos com o tédio, né, nós acabamos por optar por... é possível também artifícios mais saudáveis e menos tóxicos. Talvez não sejam tão imediatos, né? Mas a gratificação pela novidade, a gratificação pela saliência e tudo mais, pode ser menos imediata, pode ser mais demorada. E nesta demora, né, às vezes as pessoas desanimam, mas são modalidades que tendem a produzir um escape do tédio com uma menor toxicidade, com menor risco à nossa vida e à nossa integridade. Um exemplo disso, que é um exemplo do qual tem um envolvimento respeitável, que é a prática contemplativa, a vulga meditação mindfulness, meditação de atenção plena, né? Onde você vai experimentando intensidade emocional na prática contemplativa. Agora, esta intensidade vivencial, né, importante marcar, ela não tem tanto a marca da intensidade imediata como de uma certa intensidade num crescendo. E você vai descobrindo, né, que mesmo o dia mais trivial, mesmo o dia mais óbvio, menor número de novidades, com menor mobilização emocional, mesmo esse dia é um dia épico. E quando eu falo épico, eu estou usando o sentido do livro Ulisses, do James Joyce, né? Aqueles que tiveram oportunidade de ler sabem que o livro fala sobre um dia trivial na vida do Leopold Bloom, né? Que é um dublinense. Enfim, lê o livro. Ele é bem grosso e é bem legal de ler. Mas lá você vê como um dia trivial pode ser um manancial de coisas fantásticas, de coisas interessantíssimas que surgem se você tiver a sua antena ligada nisso. Então, tem um exemplo disso. Tem uma hora que o Bloom entra num restaurante e ele vê o pessoal comendo ostra, um restaurante de frutos do mar e de gente comendo ostra. Ele fica absolutamente abismado, fixado na ideia das pessoas estarem comendo ostras, começa a perguntar sobre a origem da ostra, de onde que a ostra vem, o que a ostra come, né?
E assim, simplesmente as pessoas estão comendo uma coisa. Ah, tá comendo. Tá comendo ostra, tá no restaurante de frutos do mar. Mas ele consegue, porque ele aguça a atenção dele, ele volta a atenção dele para o efeito que estar no restaurante causa nele, aquilo se torna uma viagem, né? Repleta de novidades. Então, lembrem-se que a novidade, em grande medida, também está dentro de você. É para parar de assistir filme? É para parar de ir em festa? Não. Mas não conte com estas coisas como os únicos antídotos para você se tratar bem. Você pode extrair muita gratificação do mero fato de perceber a sua vida comezinha com um olhar diferente, com um olhar de acolhimento, com um olhar de reconhecimento, com um olhar de gratidão. Isto certamente se oferece a nós como uma forma rigorosamente eficaz de lidar com o estresse, que por sua vez sim, sem dúvida alguma, uma experiência das mais nocivas que se pode ter. É isso aí, muito obrigado. Se você sente que esse vídeo te ajudou ou foi legal, não esqueça de dar um like pra gente. Não se esqueça de compartilhar, de comentar e de eventualmente se inscrever no nosso canal para ter acesso a mais conteúdo, os vídeos que vieram antes desse. É isso aí, obrigado, até a próxima.